Capital da Ucrânia sofreu uma forte ofensiva russa durante a madrugada. Foi a 8ª só esse mês. A guerra perturbou a madrugada em Kiev, abrindo clarões e com estrondos por volta das 2 da manhã. Um oficial ucraniano disse que a intensidade do bombardeio, com vários lançamentos num curto espaço de tempo, foi fora do comum. Autoridades locais afirmam que a Rússia usou drones, mísseis de cruzeiro e provavelmente mísseis balísticos. O estrago só não foi grande porque, segundo as forças militares ucranianas, todos os 18 mísseis lançados contra a capital foram interceptados. Só os destroços caíram nas ruas. Pelo menos 3 pessoas ficaram feridas. O Ministério da Defesa da Rússia deu outra versão para a história. Disse que ataques de alta precisão atingiram unidades militares e destruíram depósitos de munição e um sistema de defesa antiaéreo que tinha sido doado pelos americanos. Fato é que os moradores de Kiev acordaram assustados. A Valentina diz que sente medo, nervosismo, uma dor, uma inquietação. As janelas dela tremeram de madrugada. É uma situação que no último mês se repetiu 8 vezes na capital ucraniana. A Rússia tenta atacar Kiev pelo ar, mas os sistemas antimísseis seguram a investida. No começo da guerra, os ucranianos usavam equipamentos da era soviética, mas agora têm em mãos armamentos bem mais modernos, recebidos dos parceiros ocidentais. Em novembro do ano passado, por exemplo, o ministro da Defesa da Ucrânia comemorou a chegada de sistemas de defesa conhecidos como NASAMS e ASPID, que foram enviados pela Noruega, pela Espanha e pelos Estados Unidos. O NASAMS é tão poderoso que é usado desde 2005 para defender a área de Washington. Enquanto Kiev se defende, as tropas ucranianas tentam avançar em Bakhmut para recuperar territórios hoje dominados pelos russos. Essas imagens foram divulgadas pelas forças ucranianas, que dizem ter explodido, por exemplo, um depósito de munições da Rússia. O que se vê agora é a volta de um grau maior de tensão na guerra. Os russos voltaram a atacar com intensidade e frequência o território ucraniano no final do mês passado. Agora, a Ucrânia está prometendo uma contraofensiva nas regiões sul e leste. Mais do que prometer, estão treinando para isso. Nesses exercícios militares perto da fronteira com Belarus, os soldados da Ucrânia simulam combates de guerra urbana em cidades. Considerados um elemento-chave da planejada contraofensiva. A caminho de casa, depois da viagem à Itália, à Alemanha, à França e ao Reino Unido, o presidente ucraniano Volodymyr Zelensky disse que estava voltando com mais ajuda militar, armas mais novas e mais poderosas e também com mais apoio político. A capital do Sudão, Khartoum, sofreu fortes ataques aéreos hoje de manhã. E, segundo relatos da população da cidade, os ataques foram intensos na região sul, perto do rio Nilo e também em cidades vizinhas. Combates entre o exército sudanês e um grupo paramilitar, que já duram mais de um mês, provocaram uma crise humanitária que forçou mais de 200 mil pessoas a deixarem o país. Até agora, as autoridades registraram 676 mortes no Sudão, mas os números reais desse conflito, infelizmente, podem ser bem maiores. Na Nova Zelândia, 6 pessoas morreram e 11 estão desaparecidas depois de um incêndio num albergue. O fogo começou no último andar, pouco depois da meia-noite, horário local. 52 pessoas foram resgatadas, 5 pelo telhado. O albergue, que fica na capital Wellington, tem 92 quartos em 3 andares e estava listado pelo governo como um local de moradia temporária para sem-teto. As autoridades ainda não sabem como é que o fogo começou. O Corpo de Bombeiros confirmou que o prédio não tinha sprinklers, que são aqueles equipamentos que jogam água do teto. Os bombeiros também estão tratando o incêndio como suspeito, apesar de a polícia não acreditar, que o fogo tenha sido provocado de maneira criminosa.